Normalmente é quando a saúde é um bem público, ou seja, quando não cabe aos indivíduos tomar decisões. Por exemplo, no caso de uma epidemia. Isso é um caso de saúde pública. Agora, quando se trata da decisão que o indivíduo toma sobre sua própria vida, não é um caso de saúde pública, é um caso de saúde individual. É claro que isso não significa que é um problema menor, mas significa que é um problema que deve ser tratado em outra esfera, não mais na esfera do Estado, mas na esfera da sociedade. E às vezes necessita do trabalho de clínicas, às vezes do trabalho de famílias, às vezes do trabalho de igrejas, mas não necessita do trabalho do governo, necessita do trabalho da polícia. Uma mercadoria, né, feita no mercado clandestino, ela não se submete a nenhum controle de qualidade. Né, e, portanto, ela potencialmente pode ser muito mais prejudicial à saúde. O discurso da saúde pública veio colado ao discurso moral, aí proíbe-se. Aí, ao proibir, vem um terceiro nível, que é o problema de segurança pública. Fim de semana violento no Rio, as ações policiais e traficantes morte e assustam os moradores. Porque quando você proíbe e o mercado não termina, mas o mercado passa para a ilegalidade, são inventados inúmeros criminosos que não havia. Então, da noite para o dia, o proibicionismo pretendeu acabar com o uso de drogas. E da noite para o dia, o proibicionismo só inventou criminosos. Usuários, entendidos como criminosos, né, e mercadores, entendidos como criminosos. Quando se fala na América Latina de drogas, se pensa em violência, se pensa em traficantes. A droga em si não tem nada a ver com a violência, nem a atividade. A atividade de venda é violenta porque é proibida. A guerra é violenta, a opção pelo modelo bélico pressupõe a violência. O objetivo da guerra é aniquilar o adversário, né? Só isso, nada menos do que isso. Olha lá, gente! Uma vez que é proibido, só se ocupa pela lei, né? Só cuida disso quem está fora da lei. E quem se beneficia e cresce com isso é quem está fora da lei. Então, é uma lei que beneficia o bandido, é uma lei feita para aumentar o poder criminal. E o traficante vira uma espécie de demônio, porque o sujeito pode ser um delinquente e praticar muitos crimes, como assassinatos, roubos, etc., mas ele é identificado com aquele que parece ser o pior de todos, que seria a prática do tráfico. Considerado um dos maiores narcotraficantes. Se a gente olhar todos os que estão encarcerados e olhar o Rio de Janeiro, a gente vai ver que, na verdade, ela não tem nenhum efeito sobre a segurança pública. O que a gente chama de populismo criminológico é exatamente um discurso que ele vai sendo repetido e que não informa, mas ele produz o que a gente chama de um senso comum criminológico. Eu vou na Zona Sul, na minha academia de ginástica, e vou ouvir as pessoas dizendo: mataram 10, puxa, menos 10 traficantes, porque traficante tem que morrer. A matança que nós estamos assistindo aqui no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, quer dizer, de agora mesmo, dia atrás, morreram 8, 10, morrem 8, 10 por dia, e as pessoas não é bandido ou não é bandida, mas estava lá. Apesar dessa ideia de que a lei se aplica de forma igualitária para todas as pessoas, a lei não é aplicada de forma igualitária. Ou seja, a própria operatividade do sistema penal, ao aplicar uma lei abstrata, essa operatividade ela vai necessariamente ter algum tipo de seleção. O mais americano que nós temos no Brasil é esse aqui, ó. Olha a pinta dele. Quem gosta, hein? O cárcere está cheio de pessoas pobres, oriundas dos guetos, das favelas. 90% dos presos hoje são presos de baixa instrução, que ganham um salário mínimo, que ganhavam, que estavam desempregados, e a maioria deles é negros e mulatos, né? Então essa já é uma característica. Aqui é a ala do seguro. Depois a gente vai lá no Comando Vermelho, que hoje é a visita do comando. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Legal. Em 1998, 60% da população carcerária no estado do Rio de Janeiro estava presa no tráfico. Aqui você tem o número de presos por cela, 52, 73. Então o tráfico é o carro-chefe, e hoje nós temos também o porte de arma e o roubo
os que realmente representam, né, o volume de encarceramento. Então, esse é um processo seletivo. Quais os delitos que vão encarcerar? de novo, né? Hoje, o alvo dos processos de criminalização são as pontas dos negócios ilícitos. Então, quando se quer combater a contrafação, pirataria, né, o alvo é o camelô. Quando se fala em negócio do tráfico de drogas, nós vamos ver que quem está sendo criminalizado por esse negócio é o varejista, aquele que está na ponta. Hoje, esse é um sistema que ele atua somente punindo aqueles menores, aqueles, como se fala, o enxugar gelo. São os pequenos que são facilmente substituíveis. Isso representa, para o negócio das drogas, algo muito irrisório. É como nós tentássemos pesquisar o dinheiro que circula na bebida alcoólica e no cigarro e fôssemos concentrar nossa atenção para o seu Manuel, dono do botequim. O dono do botequim, ele até ganha algum dinheiro com cigarro e com bebida, mas o forte da economia do cigarro e da bebida não está no botequim. Então, com as drogas acontece o mesmo fenômeno, só que é um mercado ilícito. Que poder econômico elas têm? Quer dizer, se elas tivessem poder econômico, elas saíam da favela. O que mostra que por trás dessa questão das drogas existe também um processo de criminalização da pobreza. Quantos jovens foram para a cadeia, mesmo da classe média, mesmo ricos? Quantos tiveram a sua vida desgraçada, apesar de serem ricos, apesar de serem da classe média? E o volume monstruoso de jovens das largas massas que foram para a cadeia porque estavam ganhando um dinheirinho para soltar um foguete quando visse a polícia, o outro, enfim, porque aquilo era o emprego que lhe sobrava, era o emprego que lhe era possível. O pequeno traficante, que no fundo é um problema social muito maior, a pessoa que não teve oportunidade de emprego, se envolveu ocasionalmente, uma vez estava vendendo droga, isso é um problema muito mais sério. Você enfrentar uma questão social importante na base da força, na base do tiro, na base da polícia, eu acho que isso realmente é um desperdício muito grande. Você tem uma perda de vidas de bandido, de quem não é bandido, de senhoras, crianças, de policiais. Será que nós não temos inteligência suficiente para lidar com essa questão de uma outra forma? Toda vez que o governo falha, o governo diaboliza alguma coisa e põe a culpa naquela coisa. O Estado falha miseravelmente em conceder à população qualidade de vida. O jovem é criado aqui sem nenhuma perspectiva de vida, e aí o Estado fala, tá vendo? O crime tá aqui, é o tráfico, não sou eu que sou incompetente. O tráfico de drogas ele envolve uma gama de atividades complexas, né? Desde o plantio, a produção, o refino, a distribuição, até chegar no comércio varejista, né? E depois de tudo isso tem a reciclagem do dinheiro, a lavagem, né? Que é talvez o processo mais importante e que conta com a conivência do sistema financeiro. Por que hoje nós não temos ninguém preso por sonegação fiscal? Crimes contra a ordem tributária, né? Lavagem de dinheiro, porque esses delitos são delitos mais sofisticados, né, praticados em ambientes privados e que, portanto, é muito mais difícil para o sistema chegar neles. Né? E existe também toda uma decisão política de se reprimir determinados tipos de delito. Não é crime? O que é crime? Isso não existe. Crime é uma criação política. E de que não estamos falando? Mas aí vem uma argumentação direta que é a relação das drogas com o crime. Me diga qual é a pesquisa acadêmica séria. Porque, sinceramente, de palpite... Qual é a pesquisa acadêmica séria que prova um relacionamento entre o uso de uma droga ilícita e a prática de um certo crime? Da maneira, não. Se fumar maconha 5 vezes, comete um furto. Qual é a pesquisa, por favor? 10 vezes de cocaína é uma agressão. E eu te responderia o seguinte...
Estatisticamente, você pode relacionar muito álcool e brigas de bar em finais de semana. Isso é uma realidade. O que você me falou aí é uma ficção, eu vejo direitinho. Existe uma decisão política hoje de atacar essa criminalidade da periferia, né, dos guetos, dos estratos sociais mais vulneráveis, porque o encarceramento é uma decisão política. É o poder político que elabora as leis e há interesses né, de setores de empresariais e setores eclesiásticos, há interesses múltiplos, e aí as leis acontecem. Depois, na aplicação das leis, você tem também as decisões na prática. Essas decisões na prática nunca estão a cargo da polícia. Tira isso da sua cabeça. Quem decide o que vai fazer e o que não vai fazer é o poder político. Tudo que a sociedade não consegue resolver, ela atribui para o direito penal essa tarefa. O direito penal, ele é o mecanismo de controle social mais poderoso, mais forte, porque ele lida com a supressão da liberdade. Quem pratica crime está sujeito à prisão. Quer dizer, nenhum outro ramo do direito é tão intenso, é tão invasivo, é tão violento esse ponto. Essa imensa fantasia que existe em torno de crimes e de penas, que faz com que as pessoas insistam num remédio que já se mostrou fracassado. Né? Seria o mesmo que você tratar uma doença com um remédio que você deu para milhões de pessoas durante anos e todas as pessoas morreram dessa doença e você dá doses mais altas desse mesmo remédio. Por paradoxal que isso possa soar, né, que a diminuição da criminalidade não vai decorrer da criminalização de uma conduta. E não se dá só isso com relação às drogas, não, aos outros crimes também. Pena não passa de ser uma imposição autorizada e medida de sofrimento. É isso a pena. Nenhuma transformação importante na história aconteceu através ou com a pena, mas sim contra a pena. O direito penal entra nesse conjunto de ações do Estado, mas ele não deve ser hegemônico, porque atualmente é só o que a gente faz. E o pior, a gente o faz de uma maneira militarizada. Temos pesquisas de campo no âmbito criminológico. Na nossa região latino-americana não temos nada. Temos grandes investimentos em polícia, em carros, em armas. Para quê? Não sabemos. Como é possível controlar um fenômeno sem conhecê-lo? Eu devo trabalhar com a polícia armada de fuzil ou de baioneta? De fuzil ou de granada? Quer dizer, essa não é a pergunta. A pergunta é qual é o modelo que eu uso para lidar com as drogas. Porque se o modelo continuar o modelo da repressão, o modelo da proibição e da repressão, aí você vai ficar perguntando como é que usa a polícia. Não, entendeu? E, por exemplo, esse modelo de UPP, como é que ninguém pensou nisso antes? Ou será que não pensou? Ou será que não já foi feito? Não. O ovo de Colombo. O que eram os GEPAI? Vocês vão falar no GEPAI? O que eram os PPCs? Era a mesma coisa. Você vê que há um modelo de vir empurrando para a periferia. E você acha que isso é coincidência? Ou isso não é deliberado? Claro que é deliberado, mas ninguém tem coragem de falar isso. E a pergunta é a seguinte, para onde é que esse pessoal está indo? Sumiu? Isso é uma cidade sitiada, mas as pessoas acreditam que isso é uma coisa muito boa. Resolveram transformar a zona sul do Rio de Janeiro numa Mônaco. E o resto é resto. Pode dar certo? Eu não sei se os jornalistas são ingênuos ou se participam do... Porque ninguém diz nada. Você vai ver um massacre de informação, né, na televisão, no rádio, onde você ligar, toda hora tem uma coisa maravilhosa. Aí pega um garotinho, lá no morro, fazendo assim para o policial. Os donos dos veículos de comunicação do Rio de Janeiro moram na Zona Sul, na Barra. Os grandes apresentadores, os colunistas, os produtores, os midiáticos de uma maneira geral, na Zona Sul, então, é um oba-oba danado, porque isso é farinha pouca, meu pirão primeiro. Até a década de 50,